A graça e a paz do Senhor Jesus, todos os amados e queridos irmãos, que Deus possa abençoar cada um mais e mais. Neste momento você possa estar aí protegido, guardado e fortalecido pela presença do Todo-Poderoso. Soberano excelso Deus, neste momento, Pai, quero levar minha voz ao Teu trono. Deus, juntamente com o Teu servo, com a Tua serva, com esta família que está, Deus querido, ligada com a Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar de uma forma maravilhosa, nos livra, nos guarda, nos defende do mal. Nos ajuda, Pai, para que juntos possamos Te adorar, engrandecer o Teu excelso e poderoso nome. Se, meu Deus, se faz presente neste momento conosco, ao ministrar esta palavra, Pai, que venha trazer gozo e alegria aos nossos corações. Certeza que o Senhor tem o melhor para nós. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, quero deixar aqui o Salmo 116, compartilhar aqui uma palavra com os irmãos, que diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de mortes me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao Teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu criei, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, os átrios da casa do Senhor, meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Queridos e amados, Salmo 116 fala sobre ação de graças. Salmo 116 faz parte de um grupo de salmos que vai do 113 até o 118. São salmos que eram cantados em ocasiões ali da Páscoa. Você pode ver isso em Mateus 26:30, é bem pessoal, do começo ao fim, e não sabemos quem foi o seu autor. Então, assim, é um salmo bem pessoal, mas é um salmo que vai refletir a gratidão. E eu quero compartilhar com você neste momento, falar um pouco sobre gratidão. É a memória do coração. Há quem diga gratidão é a memória do coração. Como é interessante a gratidão. Sermos gratos a Deus, sermos gratos aos nossos pais, sermos gratos àqueles que Deus muitas vezes usa para nos abençoar.
para abençoar as nossas vidas. Todos aqueles que são canais de Deus. E é interessante o Salmo, porque tem muitos salmos de ações de graças. E o Salmo de número 116, ele é um dos mais ricos. Ser grato é, antes de qualquer coisa, reconhecer que recebemos o que não merecíamos ou que não merecemos. Interessante. Então é exatamente isso que nos leva a agradecer. É ter aquele reconhecimento de que, na verdade, nós não merecíamos ou não merecemos aquilo que recebemos. Mas temos uma atitude de gratidão. Por isso que a memória do coração, a gratidão, tem que partir do coração. Mas também devemos louvar a Deus pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz, principalmente por quem Ele é para cada um de nós, por sua natureza e caráter. Como agradecer ao Senhor por todo o bem que nos faz? É isso que nós vamos ver aqui nesse salmo. Como é que nós vamos agradecer a Deus por todos os bens que Ele tem feito por nós? Não merecemos nada, mas Ele tem sido bondoso, misericordioso e tem cuidado de nós. Como praticar a gratidão? Dar graças. O que é dar graças? O que é agradecer? Vem de um verbo hebraico cujo sentido fundamental é reconhecer a supremacia do Senhor sobre todos os deuses. É você reconhecer a soberania, a grandeza do Deus Todo-Poderoso que está acima de qualquer tipo de pensamento, porque a Bíblia diz que Ele vai muito mais além dos nossos pensamentos, daquilo que nós pensamos. Sabemos que não existe outro Deus além dele, mas o texto vai dizer que é o reconhecimento do Deus que vai além dos outros deuses. Na verdade, são criados por homens, porque não existe um Deus como o nosso Deus. É Ele que nos dá todas as coisas. E nos tempos bíblicos, irmãos, já existia esse sincretismo, essa mistura, essas ideias. Os homens já criavam falsos deuses, pequenas imagens, na época de Elias. A gente viu aí pela Bíblia que os homens criavam aquelas estatuetazinhas de Astarote. E na época de Elias isso era muito comum nas casas. Cada família tinha ali um casal de miniatura, daqueles deuses mortos. E ali foi o grande desafio de Elias, mostrar para aquele povo que só o Senhor é Deus. Então o povo, além, muitas vezes eles agradeciam a Deus pelas bênçãos grandes, por aquelas coisas maravilhosas que eles viam ser realizadas na vida deles. E quando eram coisas menores, eles atribuíam aquelas estatuetas, E não é diferente hoje. Quantas pessoas deixam de agradecer ao único Deus para atribuir a gratidão a que na verdade não pode fazer, porque só o nosso Deus, que é vivo e poderoso, Ele trabalha no profundo e escondido. Mesmo quando nós estamos dormindo, Deus está trabalhando por nós. A Bíblia diz que o Senhor não dormita, o guarda de Israel. Ele não dorme, então Ele vigia por nós. Então por isso nós devemos ser gratos. Então o grande problema que Elias enfrentou foi essa questão das pessoas atribuírem gratidão
Deus que não era o Deus todo-poderoso e vivo. Mas lá em 1 Reis 18:39, a gente vai perceber por aquele grande desafio que Deus responde a Elias com fogo. Todo aquele povo vai dizer: só o Senhor é Deus. Então, como praticar a gratidão a Deus, né? Então, existem várias maneiras de nós apresentarmos a nossa gratidão, mas quero deixar aqui duas: tributando amor a Deus e tributando honra a Deus. No versículo 1 e 2 vai dizer: amo o Senhor porque Ele ouve minha voz, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocar-lhe enquanto eu viver. Interessante que, geralmente, são poucas vezes que a gente vê essa expressão tão fervorosa do salmista atribuindo a Deus e usando esta palavra, né? Amo ao Senhor. Geralmente é louvo ao Senhor, adoro ao Senhor. Mas ele vai dizer assim, ele vai falar: amo ao Senhor. Assim como uma expressão bem fervorosa, né? Assim, cheia de amor, de gratidão. Então ele abre a alma dele, ele vai dizer: amo ao Senhor. E geralmente lemos no Salmo sobre a questão do louvor, do agradecimento, do engrandecimento a Deus. Mas essa palavra amar é algo que com certeza agrada muito a Deus, pois é a capacidade que Ele mesmo deu ao homem de responder ao seu amor. Então o amor de Deus é tão grande por nós. Aí o homem vai para Deus com essa expressão: amo ao Senhor. É interessante demais, porque ele vai dizer assim: porque Ele ouve as minhas súplicas. Ele vai dizer: porque se inclinou para mim os ouvidos, invocar-lhe enquanto eu viver. Isso que é lindo demais quando você observa a forma que os salmistas eles se expressam, porque muitas situações da nossa vida nós nos sentimos ajudados por essas expressões bíblicas que nos ajudam a apresentar-nos diante de Deus com louvor, com adoração, com a declaração de amor, porque às vezes nós não temos palavras, né? Aí você vai para um salmo desse e você encontra palavras de amor, de gratidão, porque Deus é maravilhoso para nós. Lá em 1 João 4,19, a Bíblia diz: nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, né? E aí a gente percebe aqui essa intimidade do salmista com Deus. Tenhamos intimidade com Deus. Sei que grandes muitas vezes são as lutas, as dificuldades, perdão, as agruras da vida, problemas que muitas vezes passamos, mas o amor de Deus é muito grande por nós e Ele garante a nossa eternidade. Então, por mais que venhamos a perder aqui nesta terra, que a luta seja intensa ou grande, mas o que Ele conquistou por nós lá na cruz do Calvário supera tudo na nossa vida, até a morte, porque através da morte chegamos mais perto de Deus, né? Então, olha, tributos, além de nós tributarmos o amor a Deus, que é a forma de louvarmos ao Senhor, nós vamos atribuir também a honra e a glória a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. O Deus a quem o salmista confessa o seu amor é descrito agora por ele como piedoso, justo, misericordioso, guardador do simples, salvador, olha que maravilha, enxugador de lágrimas, guardador da vida, aquele que nos livra de uma queda mortal, que é o significado do versículo 8, né? Quando ele diz assim: livra os meus pés da queda. Então ele que enxuga as nossas lágrimas. Você pode conferir aí nos versículos 5, 7,
O versículo de número 6, olha como é interessante. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Quantas vezes nós nos encontramos prostrados? Quantas vezes na nossa caminhada nós não estamos ali quase que parando? As forças estão ali se desvaindo. Mas aí nós atribuímos a gratidão, o tributo, a honra a Deus, porque, como diz aqui o salmista, é Ele que nos levanta, Ele que nos tira do chão, Ele que enxuga as nossas lágrimas, Ele que nos salva, Ele que nos guarda, Ele que nos livra, Ele que nos leva e passa conosco pelo vale e nos dá a vitória. Quais são os benefícios que recebemos do Senhor? Versículos 2 e 3. Porque Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Laços de morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Quem já não caiu em tribulação e tristeza? Qual o servo de Deus mais santo nessa terra que não tenha caído em tribulação e tristeza? Todos os homens da Bíblia, o que é lindo na Bíblia é isso. Todos os escritores da Bíblia. A Bíblia não esconde as limitações e as agruras e lutas de nenhum deles, não. Todos tiveram as suas dificuldades. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas aí o salmista vai mostrar quais são os benefícios que nós recebemos do Senhor. Mesmo estando no momento de angústia e tristeza. É impossível, irmãos, nós relatarmos aqui todos os benefícios, porque são muitos os benefícios que nós recebemos do Senhor. E o Salmo 103, versículo 2, a Bíblia vai dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Porque Ele é quem sara as nossas enfermidades, perdoa os nossos pecados. Então aí Ele vai mostrar várias formas de nós agradecermos por tantos benefícios que o Senhor tem nos dado. Então, primeira coisa, a gente vai colocar aqui 2, mas são inúmeros, Porque o Senhor nos ouve. Olha o grande benefício. Porque o Senhor nos escuta. Porque o Senhor, Ele nos atende. Porque o Senhor, Ele não nos desampara. Porque o Senhor está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa voz, para ouvir, aleluia, a voz do nosso coração, da nossa alma. Aleluia. Então o Senhor nos ouve, o salmista afirma que ouve a minha voz. Deus é capaz de discernir entre milhões de vozes a minha voz ou a sua voz. Este é um dos grandes benefícios que está à disposição do homem. Já pensou, meu irmão? Tu já pensou, minha irmã, você que está aí, talvez numa batalha grande, numa luta? Meu irmão, você que está nessa guerra, e você tem orado, você tem clamado. Alguns estão aí no leito dos hospitais, outros estão em casa, se cuidando, buscando da melhor forma a proteção de Deus através da oração, do clamor. E muitas vezes o inimigo ainda quer cochichar no ouvido do cristão, do crente, do servo de Deus, que Deus não está o escutando, mas pode acreditar. Sejamos gratos a Deus porque Ele escuta a sua voz, porque Ele ouve a minha voz. Ele conhece cada um de nós pelo nome, pela voz, em meio a milhares e milhares de vozes. Mas quando você fala, Deus escuta a tua voz, Deus escuta a nossa voz. Ele é capaz de discernir. Olha, quem está me pedindo, Olha quem está me clamando. Ele sabe, irmãos. Que maravilha, o Senhor nos ouve. Amém? O Senhor está presente na tribulação. Dos versículos 3 até o versículo de número 4. Então invoquei o nome do Senhor livra a minha alma.
compassivo e justo é o Senhor. Versículo 3 e 4. 3 laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Mesmo que o salmista não tenha aqui declarado qual tipo de tribulação que ele passou, né? Porque ele diz: angústias do inferno se apoderaram de mim, laços de mortes me cercaram. Mesmo que ele não tenha aqui revelado para que nós possamos saber que tipo de laço ele passou, atingiu ele, que tipo de problema ele teve que enfrentar, né? Mas podemos deduzir pelas expressões usadas pelo salmista que foi uma situação bastante perigosa que envolveu aquele homem, que envolveu de uma forma que ele chegou a dizer laços de morte, angústias do inferno. São termos muito pesados, irmãos. Você vê que são coisas assim muito horríveis que aconteceram com aquele homem, a ponto de ele ver a vida dele se esvaindo, ele vê a vida dele se acabando. Mas aí ele clama ao Senhor, e aí ele vai reconhecer, ele vai ser grato a Deus, porque Deus o escutou, porque o Senhor está presente na tribulação. Então, se não bastasse o perigo de morte, havia aperto e tristeza no coração dele. Além do perigo dele morrer, que ninguém sabe o que aconteceu realmente com ele, mas havia um aperto e uma tristeza. Quantos não estão com o coração triste e apertado nesses dias, né? Quantos não estão? Mas aí vamos adorar o Senhor, vamos atribuir a Deus gratidão por tudo, porque em meio à angústia Ele está presente, em meio à tribulação Ele não nos abandona. Então, como salmista, como salmos são realistas, não são essas as nossas próprias experiências? É uma pergunta, é verdade. É aquilo que eu falei no início, muito parecido com o que cada servo de Deus passa nessa terra. Então esse quadro tão forte foi o motivo para ele muitas vezes ali pensar em desistir. Mas aí quando ele clama, quando ele pede, aí ele sabe, ele entende que Deus o escutou, que Deus o respondeu. Então ele se volta para Deus, ele ora a Deus. E aí no versículo 4 vai dizer: invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Aí o Senhor entra em ação, e aí vem a gratidão a Deus. Quais são as atitudes de gratidão que nós devemos ter? Além do amor, né, que ele começa aqui declarando o amor dele pelo Senhor, além do amor existem outras atitudes pelas quais podemos demonstrar nossa gratidão a Deus. Não somente a Deus, mas aqueles que muitas vezes Deus tem usado como canais de bênção para te abençoar, para cuidar de você. Seja grato aos seus pais, seja grato a Deus, seja grato, porque a gratidão é a memória do coração. Não esqueça daquilo que Deus tem feito por ti, principalmente porque Ele é por você. E a maneira que nós temos, as atitudes que temos, que podemos apresentar ao Senhor, podemos orar a Deus sempre, né? Podemos ter uma conduta irrepreensível, a forma que nós temos de agradecer a Deus, tomar o cálice da salvação. Vamos ver o que é isso aqui, e cumprir os nossos votos. São 4 maneiras que o salmista vai descrever aqui, que nós, como atitude de louvor e gratidão a Deus. Primeiro, orar sempre. Ora, ele diz: invocá-lo-ei no versículo 2, enquanto eu viver, né, breves ou longos, né, seus dias seriam marcados pela comunhão com Deus através da oração, por causa das tribulações passadas pelo salmista e de sua experiência com Deus. Os termos de sua oração eram mais que simples petição.
Era um meio de expressar gratidão a Deus pelos benefícios recebidos. O Novo Testamento comprova isso em Colossenses 4, versículo de número 2, que diz: perseverai na oração, velando nele em ações de graças. Quantas vezes nós também incorremos nessa falha? Vamos orar e só sabemos pedir, esquecendo do quanto Deus tem nos feito. Quantas orações que a gente vê, irmãos, que é só pedir, me dá, Senhor, né? E o Senhor tem que fazer. E não é assim, irmãos. Primeira atitude nossa deve ser de oração, uma oração de gratidão. Levante uma voz de gratidão a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia bom, pelo dia mau. Agradecer por tudo, porque mesmo no dia mau nós aprendemos alguma coisa de Deus para as nossas vidas. Mesmo nas escassez, na dificuldade, você aprende com Deus. Nós aprendemos com Deus. Uma conduta irrepreensível, no versículo de número 9, ele vai dizer o seguinte: andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Então, outra forma de nós atribuirmos gratidão a Deus, além de orar, uma oração de gratidão, desenvolver uma vida reta, uma vida santa, uma vida onde ninguém é perfeito. A perfeição nós só vamos encontrar quando chegarmos lá na glória. A Bíblia diz que de glória em glória nós vamos sendo transformados. Mas nós podemos desenvolver uma vida de integridade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de obediência, uma vida de comunhão com os nossos irmãos e dando um bom testemunho aonde quer que nós possamos ir. Então, por isso que o salmista diz: andarei perante o Senhor na terra dos viventes, mesmo no meio do povo, mas ele anda na presença de Deus, né? Levando em conta os grandes benefícios recebidos do Senhor. O salmista se propõe a aliar a prática da oração perseverante, uma conduta moral correta diante dos homens, atitudes corretas, atitudes certas. São virtudes que o salmista toma para si e que nós devemos tomar para nós hoje. Vivemos numa época em que prevalecem a indiferença, a mentira, né, irmãos? A discórdia, as coisas totalmente contrárias que Deus não quer para o homem, né? Mas isso tem trazido o quê? Confusão e desvantagem para muitos homens que se enveredam por esses caminhos. Mas a Bíblia diz que nós devemos andar na terra dos viventes, amém? Servindo ao Senhor, perante o Senhor, andar na presença do Senhor. Então, e tomar o cálice da salvação. Primeira coisa, orar. Segunda coisa, andar com uma conduta irrepreensível. E a terceira coisa, tomar o cálice da salvação. Versículo 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cálice e salvação tem significado profundo nos Salmos, né? O cálice para os hebreus, presta atenção, o cálice para os hebreus era mais que um vaso de beber. Tinha também outros sentidos. A gente fala em cálice, para nós é o cálice de beber alguma coisa, mas para os hebreus tinha outro sentido. O cálice da salvação, para eles, sim, um contraste com o cálice do juízo sobre os perversos. Era tipo um contraste, né? Que o cálice seria também um juízo para os perversos. Cálice da bênção, no Salmo 16, de 5 a 6, vai dizer o seguinte: quando o Senhor distribuiu a terra dos filhos de Israel, os sacerdotes receberam bênção maior do que a terra, o próprio Senhor. Cálice da bênção, né? Então, cálice transbordante, no Salmo 23, versículo 5, que fala da própria vida, o meu cálice transborda. Ou seja, a presença de Deus transborda na minha vida, né? Deus faz nossa vida transbordar quando Ele nos unge com o seu óleo. É como se nós fôssemos o cálice que ali recebe a presença de Deus como óleo santo em nossa vida. Cálice do juízo, que seria o castigo a ser aplicado sobre os ímpios que resistem a Deus. Aqueles que resistem a Deus, eles vão beber o cálice do juízo.
Então, o cálice passou a ter o seu significado maior quando Jesus falou de seu cálice como destino de salvar o mundo do pecado e fazê-lo sobre a cruz. Quando ele ora pedindo ao Senhor que, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse momento. Fica imaginando Jesus orando ali no Getsemane, o suor se transformando em gotas de sangue. Jesus derramando ali lágrimas, vertendo e apresentando ao Senhor toda a dor. Imagino que Jesus já via grande dor que ele passaria naquela cruz. Mas ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, o cálice da dor, o cálice do amargor, o cálice seria um momento tão difícil que ele haveria de passar. Mas ele disse: senão que eu beba. Perdão, senão que eu beba. E ele bebeu aquele cálice. E para finalizar, a primeira coisa são atitudes que nós devemos tomar, como já falei: orar, uma conduta irrepreensível, tomar o cálice da salvação. E por último, cumprir os nossos votos. Versículo 14 e 18. Interessante. Versículo 14 e 18 diz assim, ó: cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. É o versículo 13 e o 14. Aleluia. Aliás, o 14 e o 18. Agora o 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Cumprir os votos. Isso também é uma forma de você ser grato a Deus. Quantas vezes prometemos tanta coisa para o Senhor e não cumprimos os votos? E a Bíblia diz que é melhor, irmãos. Melhor você não prometer. Se você promete, cumpra o voto. Este é outro sinal de gratidão a Deus. Temos dois fatos aqui na experiência de Davi. Primeiro, os votos devem ser cumpridos. Aí Eclesiastes 5, versículo 4 a 5. Assim como o Senhor cumpre com as suas promessas nas nossas vidas, nós devemos prometer e cumprir. Quantos que prometem tanta coisa e não conseguem cumprir? Então vigia, temos que vigiar antes de apresentar, de prometer alguma coisa ao Senhor, porque o Senhor é fiel com as suas promessas. E a segunda coisa, o cumprimento deve ser público perante todo o povo. O cumprimento deve ser público. Se prometeu, cumpra, testemunhe daquilo que realmente Deus tem feito na sua vida e aquilo que você prometeu fazer a Deus. Então guarde bem isso no seu coração. O que é a gratidão? Gratidão é a memória do coração. Gratidão é nós atribuirmos a Deus o amor. É nós atribuirmos a Deus a honra e a glória, né? E nós temos muitos benefícios. Recebemos muito de Deus. Então Deus nos escuta, Deus está conosco nas tribulações da vida, Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Sejamos gratos a Ele. Tenhamos atitudes certas e corretas, que venha exaltar e glorificar o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Que Deus te guarde e te proteja. Estamos aqui em oração por você, para que Deus te abençoe poderosamente. Ora por nós também. E juntos estamos nessa batalha, para que Deus nos livre desse mal e nos guarde, nos abençoe no nome de Jesus. Continua um pouco afônico, mas o Senhor é conosco para garantir a nossa vitória. Estamos aqui para fazermos a obra do Senhor Jesus juntos, com o coração alegre. Amém? Querido e amado Pai, recebe a nossa gratidão, louvor e adoração. Abençoa o teu filho, a tua palavra pregada e anunciada, que possa, meu Deus, refletir, fluir em nossos corações e trazer algo maravilhoso para nós. Pai Santo, assim nós oramos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém.